Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar, o tópico As plantas e as paisagens, lá na página 319. Depois façam a leitura, tá certo, pessoal? E a gente vai falar um pouco sobre as plantas, sobre essa paisagem. A gente já estudou, a importância das plantas, a presença dela e também, o desgaste que acontece pela ação humana, em relação a essas plantas. A gente sabe que há uma diversidade, de espécies, por mais que aconteça a extinção dessas espécies, de plantas, mas ainda há uma grande diversidade de plantas no nosso planeta. E o conjunto, pessoal, dessas diferentes espécies de plantas, nós vamos chamar de vegetação, ok? A vegetação, como a gente pode observar nessa imagem aí, a gente tem aí dois tipos de vegetação, A gente pode observar que nessa imagem as plantas estão bastante, seca, apenas algum capinzal, umas gramíneas, e já aqui nós temos uma vegetação, mais verdinha, mais ampla. E a gente pode perceber que a vegetação, pessoal, ela vai depender do clima, da variação da temperatura, da umidade, tá certo? Por quê, professora? Porque se nessa região aqui chove muito, o clima vai ser mais frio, mais ameno, e o solo, o solo vai ser mais úmido, mais nutritivo. Já nessa região, se o clima for quente, vai chover menos, o solo vai ser mais seco. Então, o clima, pessoal, a temperatura, a umidade, vai influenciar aí na variação dessa vegetação, ok? Então, elas dependem dessas condições climáticas, Essa vegetação vai depender das condições climáticas, ok? Nós temos aí a formação de vários tipos de vegetação, Em decorrer dessas variações. Nós temos o deserto, floresta de estepe, floresta conífera, floresta temperada, tropical, savana, tundra, tá certo? Vocês vão ver mais à frente aí essas vegetações. A primeira vegetação que eu trouxe para vocês foi a vegetação de deserto. A gente pode observar as características, que aqui é uma região quente, O clima vai ser mais quente, o solo vai ser mais seco. A vegetação, o que predomina são as plantas cactáceas, os cactos, suculenta, tá certo? Essas vegetações, pessoal, elas são típicas de regiões áridas, Regiões secas, regiões que chove muito pouco, Quase não se tem a incidência de chuva, tá certo? Então, a gente pode observar aqui as características do deserto, ok? E na vegetação de estepe, nós vamos ter uma vegetação com a predominância de gramíneas, tá certo? Pequenos arbustos, como a gente pode ver aqui, e é exatamente por essa vegetação ser predominante de gramíneas que ela vai ser bastante utilizada para pastoreio, tá? Essa atividade econômica, que é a criação de alguns animais, tá certo, pessoal? E essa vegetação, ela vai ser de plantas de pequeno porte, As gramíneas, capinhos, como eu já tinha falado para vocês. Tundra, pessoal. Tundra é uma vegetação que o solo permanece congelado por muito tempo. Então, a principal vegetação desse ambiente vai ser apenas plantinhas baixas, Gramíneas, musgos, líquens, tá certo? A tundra é uma vegetação que predomina também o capim, o junco, São dois tipos de vegetação. E ela é típica de regiões com temperaturas baixas, ou seja, temperaturas mais frias, certo? Não é quente igual o deserto. Então, esse solo permanece congelado sem condições dessas plantas crescerem e serem de grande porte. Quando esse solo descongela, aí é que essas plantinhas, vão crescer um pouquinho, mas não conseguem atingir, uma estatura mais alta, Até porque o que predomina vai ser esse tipo de vegetação, que é gramíneas, Capim, junco, só plantas que são de pequeno porte, plantas rasteiras, ok?
Nós temos a floresta conífera, né, que aí vai ser uma vegetação que predomina essas árvores em forma de cone, né, que são os pinheiros, e elas têm a folha, pessoal, em forma de agulha, né? O pinheiro, eles têm esse formato para se proteger da neve, porque é bem frio o clima aí e neva bastante, então é uma espécie de defesa do pinheiro, né? Porque não vai acumular neve, a neve cai por ele ser em forma de cone, né? A neve desce, não fica nas folhas. Então é uma forma de defesa, né, dessas plantas da floresta conífera. Ok? Então, característica, né, predominante aí é que as plantas têm formato de cone, né, as folhas em forma de agulha, predominante os pinheiros, ok? E é um clima frio aí na floresta conífera. Nós temos a floresta temperada, que também é conhecida, pessoal, como floresta das folhas que caem, tá certo? Essa floresta temperada, ela fica em regiões amenas, né? Nem é quente nem frio, tem as estações bem definidas, né? As estações do ano sempre tem inverno, verão, primavera, outono, tá certo? E as árvores típicas dessa floresta temperada são os carvalhos, as faias e os bordos, tá certo? Então, essa floresta também é conhecida como floresta das folhas que caem, porque antes da chegada do inverno, as folhas delas caem, ok? Nós temos também savana, né, o cerrado. Na África é conhecido como savana. Aqui no Brasil, esse tipo de vegetação é conhecido como cerrado, mas é o mesmo, tá? Essa vegetação, né, a gente já vê que é uma vegetação seca, que predomina, né, um capinzal aí, predomina árvores de pequeno porte, sempre com esses galinhos retorcidos, que é característica dessa vegetação, tá certo? O caule torto. Né, essa vegetação, elas vai apresentar apenas árvores pequenas, tá certo? E essa vegetação, pessoal, ela é comum, né, na Austrália, no continente africano, né, e aqui no Brasil, nas áreas onde ela é encontrada, ela é chamada de cerrado, tá certo? Então, por hoje é só. E não se esqueçam, né, de estar fazendo a leitura do livro, né, de fazer a leitura e rever o conteúdo, ok?